Mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo e tem informação importante envolvendo a renovação de contrato de Eric Pulgar, jogador hoje que eu considero titular absoluto. E eu venho falando para vocês, calma, torcedor, calma, muita calma nessa hora, tudo será resolvido. E eu venho falando isso e avisando, só dando spoiler. Tudo será resolvido. E a gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande cresce. Estamos quase nos 500 mil inscritos. A nossa meta para a temporada 2026. Com a sua ajudinha, eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir atingir esse número tão importante aqui para o canal Vene Casagrande, que começou em 2020 e agora tem um pouco mais de 6 anos. Com muito trabalho, com muito suor, com muita correria, a gente vai atingindo as nossas metas. Também não deixe de hypar o vídeo, se quiser dar uma moral financeira, tem o Pix aí na descrição. Por falar em meta, que seja uma semana maravilhosa para todos vocês, que vocês consigam botar em prática tudo aquilo que vocês planejaram para essa semana. Não teve a famosa alvorada de manhã, vídeo cedinho, porque eu tive uns problemas, tive que cozinhar, enfim, aí acabei não gravando, estou gravando o vídeo agora, por volta de 11 horas da manhã, daqui a pouco estou lá no SBT, inclusive, olha... Não, ó, modéstia à parte, a ideia que eu tive para hoje de resenha lá no SBT... Vocês não perdem por esperar, galera. Vocês não perdem por esperar, porque tá sensacional. Repito, modéstia à parte, eu tive uma boa ideia. E vou dar um spoiler, hein? Envolve Palmeiras e Vasco. Por falar nisso, inocente eu fui, né? Eu ainda acreditei que o Vasco da Gama pudesse arrancar alguns pontinhos do Palmeiras dentro da Nubank Arena. Pois é. O Vasco até me deu ali um pouquinho de esperança no primeiro tempo. Foi, entre aspas, melhor do que o Palmeiras, mas eu acho que o jogo estava muito fraco, tecnicamente falando. Aí no segundo tempo, bastou 10 minutos para o Palmeiras meter 3 no Vasco da Gama e liquidar o rival. Olha, vou ser sincero, o Palmeiras fez 3 gols, sei lá, se você botasse a música do Poesia Acústica, a música não ia acabar e o Palmeiras já tinha metido os 3 gols ali. Mas a grande cena desse jogo aí aconteceu antes mesmo de a bola rolar, porque o Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estava lá com a camisa do Vasco, é ele que está querendo comprar a SAF do Vasco da Gama. Enfim, o negócio está na justiça aí. Ó, galera, eu vou ser muito sincero em relação a isso. No mínimo, é estranho, né? A família toda posando para foto lá, sendo que uma é presidente do Palmeiras. Ah, mas é o enteado. Gente, assim, no mínimo estranho, tá? No mínimo estranho. Então, não estou aqui para fazer falsas acusações, ser leviano, mas é no mínimo estranho. Tanto é que nas redes sociais só se falam disso, né? Então, enfim, é no mínimo estranho. Então, é por isso que o BAP, presidente do Flamengo, está na justiça aí, para tentar, entre aspas, bloquear essa compra do Marcos Lamáquia da SAF do Vasco, porque, de fato, muita gente interpreta como um conflito de interesse. Repito, é estranho ver a família toda posando para foto ali, sendo que um é presidente do Palmeiras, o outro é enteado e está querendo comprar o Vasco da Gama, e aí os rivais nas redes sociais debocham, falando que o Vasco vai ser a filial do Palmeiras. Inclusive, por falar nisso, São Januário vai ser o palco do jogo do Vasco contra o Vitória. O Vasco tentou levar esse jogo para o Maracanã, o Flamengo bloqueou. É o que eu falo, cara. Eu li um livro recentemente aí, A Arte da Guerra, para quem gosta de leitura, e eu vou trazer uma frase que está nesse livro: não existe guerra boa e paz ruim. O presidente do Vasco, Pedrinho, entrou nessa de guerra contra BAP, algo pessoal. Vai perder, e perdeu, vai ter que jogar em São Januário na quarta-feira, não vai jogar essa partida no Maracanã. Bom, galera, vamos falar agora do principal assunto do vídeo desse momento, que é a renovação de Pulgar. Eu venho falando para vocês ficarem muito tranquilos em relação a esse assunto, porque o assunto será resolvido.
tá? Será resolvido. A ideia do Flamengo é renovar o contrato. O Flamengo entende que muitas notícias que acabaram saindo nos últimos dias envolvendo uma possibilidade, clubes interessados em Pulgar, é muito mais pressão dos empresários nos bastidores. Tanto é que citaram o Mônaco e publicamente o Thiago Escuro, dirigente do Mônaco, e o próprio Felipe Luiz falaram, comentaram por aí, dizendo que, por aí não, o Thiago Escuro eu falei com ele, falou que em nenhum momento pediu a contratação de Eric Pulgar e que nem Felipe Luiz pediu a contratação de Eric Pulgar. Aí depois falaram em clubes árabes. No fim das contas, o Flamengo entende que isso é pressão dos empresários. Vamos lá, a novidade. O Flamengo fez uma proposta para o Pulgar de renovação de contrato. O Pulgar fez uma contraproposta ao Flamengo e ficou esperando aí a resposta do Flamengo. O Flamengo trouxe agora, nos últimos dias, uma contra-proposta ao Eric Pulgar. Então, o Flamengo respondeu ao Eric Pulgar, entende que agora a proposta é muito boa para o jogador e também para o clube. E a tendência é que haja aí, que tenha a renovação de contrato entre Flamengo e Eric Pulgar. Pelo que eu soube, o Pulgar não quer deixar o Flamengo, tem contrato até dezembro de 2027, dificilmente o fim dessa história não será feliz para Pulgar e para o Flamengo, para os torcedores do Flamengo que querem renovação de contrato de Eric Pulgar. Eu sempre falei isso aqui, galera, eu não sou contra a renovação e nem a favor da saída dele. Eu sou a favor da paciência. Tem contrato longo, para que ter correria, para ficar desesperado, porque ele vai sair. Ele não vai sair do Flamengo. O Flamengo não vai aceitar nenhuma proposta para vendê-lo, a não ser que alguém pague o valor da multa rescisória. E se alguém pagar o valor da multa rescisória é porque o jogador quis sair e o Flamengo nada pode fazer, como aconteceu com o Gerson na ocasião. O Flamengo não queria se livrar do Gerson, o Flamengo não queria vender o Gerson. Foi uma exigência do pai do Gerson em diminuir a multa rescisória. Se foi jogada do pai do Gerson, o Flamengo não sabe. No fim das contas, foi bom para o Flamengo. O Flamengo recebeu 25 milhões de euros à vista. Então, é óbvio que o valor do Pulgar é muito menor, né? 4 milhões de euros, então é muito menor. Agora é aguardar. Eu já falei para vocês, torcedores, calma, porque isso aí vai ser resolvido. Ó, fim da rodada 24, quer dizer, fim não, né? Mas hoje ainda tem Botafogo e Atlético Paranaense, mas esse jogo não vai mudar muita coisa na vida do Flamengo, a não ser que o Atlético ganhe do Botafogo e vai ficar ali a 1 ponto do Flamengo, né? Porque o Atlético está na 3ª posição. Mas o Flamengo agora está com 45 pontos na 2ª colocação, o Palmeiras é o líder com 51, ou seja, são 6 pontos de diferença, mas o Flamengo ainda só depende dele. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado do Mirassol no dia 2 de setembro e ganhar do Palmeiras no confronto direto, bom, pronto, fica ali na mesma pontuação e o Flamengo leva vantagem no critério de desempate. Beleza, galera? Tamo junto, o Flamengo terá a semana inteira livre aí para trabalhar. Próximo jogo é contra o Botafogo, no domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, tá? E o Palmeiras vai visitar o Mirassol na próxima rodada. O Mirassol que empatou aí ontem com o Santos dentro da Vila Belmiro, e o Mirassol agora só tem Campeonato Brasileiro. Jornalista com credibilidade, jornalista das antigas, com anos de experiência no jornalismo, noticiando que a briga nos bastidores envolvendo Flamengo e Vasco é por conta de um jogador, na verdade o estopim foi por conta desse jogador, que o Flamengo teria interesse, mas o Vasco da Gama acabou contratando, entre aspas, com o apoio da Crefisa, depois de um empréstimo. A gente vai trazer essa informação e eu vou trazer o que diz o Flamengo, tá? E a resposta, olha, foi boa, a resposta foi boa. A gente vai falar também sobre o goleiro Rossi, eu vou trazer aqui uma informação, uma opinião minha, que está dando o que falar novamente nas redes sociais, e vou trazer aqui para o canal Vene Casagrande, eu quero saber a opinião de vocês. E tem também Leonardo Jardim mandando indireta para jogadores na entrevista coletiva. Olha, eu não sei se esse caminho é muito bom não, Leonardo Jardim. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já.
E o Pix está aí na descrição se você quiser dar aquela moral financeira. Galera, no jogo de ontem contra o Cruzeiro, Gonzalo Plata completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. Cara, o tempo voa. E eu até fui ver aqui, eu falei, cara, pô, ele chegou já tem tempo. Pois é, 2024 ele chegou ao Flamengo no meio da temporada. Vocês vão se recordar. E eu lembro como se fosse hoje a chegada do Gonzalo Plata. Ele inicialmente não estava na mira do Flamengo, tinha sido oferecido ao Flamengo. O Corinthians iria contratá-lo. Aí, depois de muita dificuldade na janela de transferência, na época era Bruno Spindel. E aí o Bruno Spindel voltou atrás, demonstrou interesse e acabou fechando a contratação do jogador, que estava no Al Sadd, lá do Catar. Ele chegou ao Flamengo e durante esse período aí, do meio de 2024 até agora, nesses 100 jogos, ele marcou 9 gols e deu 14 assistências. 2 gols foram marcados em 2024, em 2025, 5 gols marcados e em 2026, 2 gols marcados. Para mim, o gol mais importante foi aquele gol da final da Copa do Brasil, pelo menos é a minha visão. Um belo gol lá na Arena MRV. Então, parabéns ao Gonzalo Plata. Não fez uma boa partida ontem contra o Cruzeiro, verdade seja dita, mas eu vou sempre dizer quão importante ele é. Teve um momento ali de instabilidade por conta da vida social no Rio de Janeiro, mas agora já voltou aos eixos e está entregando, na medida do possível, aquilo que se espera dele. Ó, galera, notícia do dia envolvendo Flamengo, Vasco, é o seguinte, um jornalista, vou até pegar aqui, vou ler na íntegra o que ele disse, tá? Informação de Gilmar Ferreira. O estopim para o novo atrito entre BAP, presidente do Flamengo, e Pedrinho, presidente do Vasco, envolve Santiago Sousa. O Flamengo demonstrou interesse no volante argentino quando a renovação de Pulgar estava travada. O rubro-negro apostava que, por conta das dificuldades financeiras do Vasco, o rival não conseguiria cumprir as exigências feitas pelo Racing. O Vasco só conseguiu cumprir as exigências após conseguir aval bancário da Crefisa, empresa de José Lamáquia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Este caso, somado às negociações frustradas do Flávio Almada e Luiz Henrique, teria tornado o caldo. Ó, todo respeito ao Gilmar Ferreira, mas procurei o Flamengo. Primeiro, ó, a renovação do Pulgar nunca esteve travada. É uma negociação como qualquer outra que acontece em uma renovação de contrato. Segundo, aí é segundo o Flamengo, tá? Tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. Isso foi uma pessoa dizendo. A outra pessoa, esse aqui eu posso dizer, foi o BAP que disse, tenho 6 volantes aqui, longe de ser a nossa prioridade. A outra pessoa disse o seguinte, eu só tenho algo a dizer. Esse jogador foi oferecido pra gente milhões de vezes e nós não quisemos em nenhuma hora. Tá aí. Palavras de um dirigente do Flamengo. E olha, vou ser muito sincero, não faz o menor sentido, né? O Flamengo já tem 6 estrangeiros, para que ia contratar mais um? Porque o Pulgar poderia... Gente, o Pulgar, ele só sai se alguém pagar a multa rescisória. Ele tem contrato até dezembro de 2027. E outra, fala baixinho aqui, ele não vai sair, tá? Ele não vai sair. Então, galera, repito, com todo respeito ao Gilmar Ferreira, apenas ouvindo do lado do Flamengo, não procede essa informação, tá bom? Ó, galera, o Jardim ontem, após a virada sofrida para o Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele mandou umas indiretas para os jogadores. Essa foi a história do jogo. Entramos bem, criamos as situações e poderíamos ter feito outro gol. Não conseguimos ter a bola na segunda etapa. Cansaço é normal, permitimos ao adversário crescer ao jogar em casa. Sofremos o gol do empate em um lance similar da Libertadores. O jogo foi dando contra-ataque ao adversário, demos a transição e não tivemos maturidade de segurar a bola. Nós temos a bola a nosso favor no lance do gol e perdemos. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória, mas que isso sirva de exemplo para nós, que não podemos entrar tão bem no jogo, ser tão dominante e deixar o adversário agir. E ele complementou, agora vem a indireta. Com certeza, quando se ganha vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Os adversários reagem. Prefiro estar ganhando para gerir o jogo do que começar perdendo. Os pontos são iguais. Se perdemos com o adversário sendo melhor na primeira parte e nós na segunda. A derrota é a mesma. O importante é quando temos a bola.
Com mais cansaço, geríamos o jogo com experiência e não dar o que o adversário pretende. O contra-ataque, não perder a bola com facilidade. Hoje não conseguimos gerir, com perdas de bola até infantis. Tá aí a indireta para os jogadores. Mas eu acho que o primeiro gol do Cruzeiro ontem foi, não vou dizer falha, mas o Rossi, com o status de goleiro titular absoluto do Flamengo, não pode tomar um gol como esse. Era uma bola extremamente defensável, tá? E aí eu fiz até um post nas redes sociais, e novamente a Flá Rossi revoltada comigo, né? Porque não pode criticar o goleiro que habla. Eu disse o seguinte, o primeiro gol do Cruzeiro ontem era uma bola defensável. Rossi mais uma vez deixando a desejar. Inclusive, fico muito tranquilo para falar isso agora, pois é algo que menciono desde o fim da temporada 2025. Rossi não tem nível para ter status de titular absoluto na meta do Flamengo. E para a Flá Rossi, que defende o goleiro com unhas e dentes por aqui, eu não estou dizendo que ele não foi importante. Pelo contrário, o considero o melhor jogador do Flamengo na Libertadores 2025. Mas a temporada 2026 do Argentina é fraca. Olha quantos jogos neste ano já mencionamos que o Fla sofreu gol em uma bola defensável ou até mesmo lances que ele deu susto na torcida, após uma saída de bola errada com os pés ou saída em bola aérea do adversário. Para finalizar, eu vou repetir. O melhor elenco do futebol brasileiro precisava ter um goleiro de nível melhor para ser titular absoluto, como é Rossi no Flamengo atualmente. E é isso, gente. O Rossi é um goleiro que habla, ponto. É por isso que a maior galera da torcida do Flamengo defende o Rossi com unhas e dentes. E sabe por quê? Ele olha para o banco e não vê nenhuma ameaça. Ah, o André, não sei. Ele tem 25 anos e não é utilizado. Ele tem apenas 7 jogos nesse ano. Um goleiro que custou 40 milhões de reais. Por que ele não é aproveitado? Por que ele não é usado? Repito, ele tem 7 jogos nesse ano, sendo 6 pelo Flamengo, 1 pelo futebol português. O último jogo dele, que isso, cara? O último jogo dele foi contra o Cusco, pela Libertadores, 26 de maio. O Flamengo já estava classificado, o jogo não valia mais de nada. Pô, gente, assim, 25 anos. Ah, é jovem, beleza. O Otávio, goleiro do Cruzeiro ontem, que fez uma defesaça, para mim a defesa do jogo, tem 20 anos. Já deu esse discurso que não, ele é muito jovem, que não, que isso, aquilo, ele não pode ser aproveitado. Por que ele não pode ser aproveitado? Por que ele não pode ser usado? Por que ele não pode ser testado? Por que o Rossi tem que ser um goleiro titular absoluto, incontestável no gol do Flamengo? Gente, olha quantos gols o Flamengo tomou que a gente menciona aqui. É um goleiro defensável, um goleiro defensável. Até nisso o Flamengo parece com o Palmeiras. Tem um jogador que não joga, Paulinho do lado do Palmeiras, De La Cruz do lado do Flamengo. O goleiro lá, super contestado também. Estava lendo aí as notícias do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Vasco. Maior galera criticando o goleiro por conta dos últimos jogos. E agora, o Rossi. Mas não pode criticar, porque senão a Flá Rossi vem. Que isso? Você não pode falar do Rossi. Repito, muito importante 2025 na Libertadores. Bato palma, obrigado, Rossi. Mas passado é passado, é daqui para frente. E a temporada do Rossi com a camisa do Flamengo é fraca, tá bom? Agora vou me arrumar para assistir ao jogo do Palmeiras contra o Vasco. Difícil é torcer para o Vasco, mas vamos ver se vai dar. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!